Paz do Senhor Jesus a todos, seja muito bem-vinda ao Papo de Mulher. Esse é um programa onde tratamos de vários desafios que homens e mulheres enfrentam no seu dia a dia. No mês de maio tivemos aqui um testemunho poderoso e também a participação da terapeuta Márcia, tratando sobre abuso sexual. O programa de hoje vai tratar de um outro assunto que é muito relevante, que é muito importante tratarmos na igreja também. Será sobre relacionamento abusivo. A Márcia estará participando de novo com a amadinha Lu, né, que vai estar na direção desse programa. Então fique com a gente, vai compartilhando desde já esse programa para que outras vidas possam participar, curte aí, comente e fique com a gente. Eu sou a Eliane e esse é o nosso programa Conexão Feminina. Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para o nosso programa Papo de Mulher. Eu sou a diaconisa Lu Clemente e hoje falaremos sobre relacionamento abusivo. E, mais uma vez, temos uma convidada muito especial aqui conosco, que já é conhecida de vocês, a diaconisa Márcia. Seja muito bem-vinda novamente. Má, é uma honra tê-la conosco novamente. Olá, eu sou a Márcia. Eu sou esposa do pastor José Cícero, mãe do Efraim. Nós servimos nas igrejas de Pedreira, Amparo, Monte Alegre do Sul e também temos uma congregação ali na cidade de Serra Negra. E eu sou terapeuta e sou também analista corporal e comportamental. Amém. Amadinhos, amadinhas que estão em casa, eu quero agradecer. Graças a Deus temos tido um feedback muito grande dos nossos programas, que tem tido assuntos muito relevantes. Agradeço de coração a contribuição que vocês têm nos dado. Como eu sempre digo, é tudo graças a Deus e ao Espírito Santo. O que seria de nós sem Ele, não é? Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa base e Ele que nos faz continuar. E como a Má mesma comentou, esses assuntos, nosso intuito é sempre agregar na vida daqueles e daquelas que estão aí do outro lado. O nosso programa é Papo de Mulher, como vocês sabem, né? Mas é um papo de mulher que também serve para os homens, para os irmãos, porque afinal todo homem tem uma mãe, tem uma irmã, tem uma filha, tem uma sobrinha, tem uma neta, enfim. Todo homem tem uma amadinha na vida, não é, Má? Com certeza. E esse assunto de hoje, os assuntos anteriores, também vai te dar suporte para ajudar aquelas mulheres que fazem parte da sua vida. E como eu já falei, o assunto de hoje é relacionamento abusivo. E às vezes nós ouvimos tanto, né, algum tema, algum assunto, e a gente fica, mas será que isso é? Será que não é? Então vamos começar já esclarecendo esse assunto. Má, de fato, o que é um relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo é um padrão de comportamento onde uma pessoa ela vai usar de poder, manipulação, intimidação para poder controlar o outro. Então, o objetivo é controlar para que as suas necessidades sejam satisfeitas da maneira dele. E aí, Lu, esse tipo de relacionamento ele é mais comum nos relacionamentos afetivos, marido e mulher. Mas ele também acontece em outros contextos, né? Por exemplo, entre pais e filhos, entre irmãos, casais de namorados. Pode também ser que o marido seja vítima, a mulher abusadora. Acontece na escola, acontece no trabalho, enfim. Ele não se restringe apenas no relacionamento marido e mulher. É verdade, e é bem importante você falar isso, assim como nós falamos no outro programa, porque nem sempre a vítima, nem toda vez a vítima é uma mulher. Sim. Muitas vezes a vítima pode ser um homem também. Pode. E por isso a importância de nós termos homens participando dos nossos programas, né, Má?
para que eles também sejam orientados. Exatamente, né? Porque nós sabemos que a maior ferramenta da nossa vida no dia a dia é a informação, não é? Exatamente. É sabermos do que se trata, né? Principalmente, hoje em dia nós vemos nas empresas, a empresa que eu trabalho principalmente, ela usa de ferramentas tão importantes, principalmente para isso, para que nós saibamos de informações para que sejam cuidados para a nossa própria vida mesmo, no dia a dia, em casa, no trabalho, né? na vida corporativa. Isso é muito importante. A informação é uma ferramenta importantíssima para as nossas vidas, não é? Tanto porque, Lu, nós vamos ver posteriormente que nem sempre a vítima percebe que ela está num relacionamento abusivo. Então, é por isso que são importantes essas informações. Verdade. Muitas vezes a vítima não percebe, e isso é o mais triste, isso é o mais preocupante. Eu gostaria só de passar, falando em informação, né? Passar uma para vocês, que como vocês sabem, a proposta do nosso programa é sempre estarmos em 3 pessoas aqui. E hoje, por ser um assunto como esse, para que nós não estivéssemos expondo a outra pessoa, nós não trouxemos ninguém que contasse um relato, algo, porque é conhecido de alguém e a maioria saberia de quem estaria falando. Então, nós achamos por bem pouparmos de uma forma, né, assim, criteriosa a outra pessoa. Mas tem pessoas que nós conhecemos, que nós tratamos, e essas pessoas autorizaram que nós contássemos relatos que elas viveram. Então, eu estarei contando, estarei compartilhando com vocês, usando o nome fictício, mas tudo que nós vamos falar são, infelizmente, assuntos reais de pessoas que viveram esse momento tão doloroso, esse momento de um relacionamento abusivo. E eu gostaria, Má, de começar, até foi o Fer que compartilhou comigo uma reportagem, que foi o seguinte: uma jovem, ela havia sido agredida pelo namorado e ela estava totalmente machucada, muito machucada mesmo. E nisso, alguém que não foi ela, liga para o 190 e pede que a polícia vá até o local para que pare as agressões. E a polícia chega e, obviamente, levou esse rapaz preso. E pasmem, porque o desespero da jovem não foi porque ela estava machucada, ela havia sido agredida. O desespero dela foi por conta de estarem prendendo o namorado dela. E aí a gente vê quão grande era a dependência emocional dela por aquele agressor, porque ela gritava desesperadamente: soltem ele, soltem ele. E o policial falava: jovem, nós precisamos tratar as suas feridas, nós precisamos cuidar de você. E ela não olhava para si, ela estava preocupada somente em soltar o namorado. Por que isso acontece, Má? Muitas vezes, Lu, por causa da dependência emocional, dependência financeira e também os modos operantes desse abusador. Ele vai fazer com que a vítima sinta-se culpada pela maneira que ela é tratada. Isso acontece muito. Ele atribui a culpa para ela. Então, ela se sente culpada e ela acha que ela sempre vai precisar estar melhorando em alguma coisa ali no relacionamento para agradar ele. Só que aí se torna um ciclo, porque ela sempre quer melhorar e ele nunca vai estar satisfeito. Então, continua esse ciclo. Ela acaba sendo vítima em todos os sentidos. Ela acaba sendo vítima totalmente controlada em todos os sentidos. Que coisa terrível. Ela se torna uma dependência assim, emocional, psicológica, financeira, de todas as formas. Em todas as áreas. Muito complicado. Má, cite para as nossas amadinhas, os irmãos que estão lá do outro lado, cite alguns sinais que podem indicar que uma pessoa está em um relacionamento abusivo. Como age um abusador? Porque a gente percebe, se eu estiver enganada, você pode me corrigir, que literalmente é aquele ditado que a gente ouve: ele bate e assopra. Exatamente. É isso mesmo? Vamos aqui citar alguns sinais. Por exemplo, um excesso de controle. Com quem ela conversa, quanto tempo ela pode ficar fora de casa, os lugares que ela pode frequentar.
a roupa que ela usa. Ele pode também dificultar o contato dela com a família. Ele pode também controlar as finanças, conta bancária, cartão de crédito, salário. Por quê? Porque aí ela fica economicamente dependente dele. E aí ele vai isolar essa mulher do convívio social. E qual o objetivo? Ela vai ficar fragilizada, ela não vai ter a sua rede de apoio, e quanto mais isolada ela ficar, mais controle ele vai conseguir ter sobre ela. Entendi. Também, Lu, excesso de ciúmes, ele vai usar de manipulação, intimidação. Se ela não fizer tal coisa, se ela não obedecer, ele vai prejudicá-la, prejudicar alguém da família, o bichinho de estimação. Então, ela vai viver em constantes ameaças. E aí também, Lu, muitas pessoas acham que um relacionamento abusivo, ele precisa ter a agressão física para ser um relacionamento abusivo. Sempre, né? E nem sempre vai ter. Mas pode ter a agressão verbal, a agressão psicológica, a agressão moral. Pode ter a agressão sexual, que é quando o marido obriga a mulher a práticas que talvez ela não se sinta bem, que ela não queira, mas ele a obriga, né? E também chegar à agressão física. Infelizmente isso acontece. E aí, Lu, voltando àquele caso, né, que ela não queria que ele fosse preso. O que acontece? Quando essa mulher reclama, ele vai falar: você é muito sentimental. Imagina, você está louca da cabeça. Não é assim como você está pensando que é. Ou também, ela vai ouvir frases: eu quero você só para mim. Você não precisa ter amizades. Você é muito importante, então eu quero você só para mim. Você só é minha. Você pertence a mim. Ou também: você é a culpada de eu gritar com você. Você é a culpada, porque eu falo com você, você não me obedece. Eu peço para você fazer isso, peço para você fazer aquilo, e você não faz. E aí eu acabo gritando com você, sem querer. Você é a culpada. O que acontece, Lu? Ele vai inverter a situação. Sim. Ela passa a ser a culpada e ele a vítima. Aí, Lu, o que acontece? Essa mulher, ela vai ter uma distorção do seu próprio senso. Ela vai olhar para a situação e ela vai interpretar erroneamente. Ele faz isso unicamente porque ele me ama. E é interessante porque as frases que você citou, passou um filme na minha cabeça, porque são frases que eu já ouvi de muitas mulheres. E o pior é quando, e também já ouvi você muito mais do que eu, porque você trata praticamente diariamente mulheres, né, que passam por isso, quando eu já ouvi dizerem assim: então, ele faz isso, ele fala, ele me xinga, tal, mas ele nunca bateu em mim. Então, exatamente. Se nunca bateu, tá tudo certo. Só que, e o que acontece aqui psicologicamente? O que acontece aqui sentimentalmente? Então não tem problema, tá tudo certo, né? E são frases muito bem elaboradas, né? E é muito interessante que eles agem assim de uma sutileza maligna mesmo, podemos dizer assim, Má? Que eles saem do papel ali que eles estão de réus e se colocam no lugar de vítima. Né? Eles falam assim, por exemplo, que a gente vai ver uma das histórias: mas eu consigo fazer em 5 minutos essa tarefa, por que você não conseguiu? Ela pensa, ela se coloca: nossa, mas se ele conseguiu, eu também consigo. Então acho que ele está certo, eu que estou errada. Então ele acaba entrando literalmente na mente. E eu já vi casos também que são terríveis, que ela está nessa situação e terminando todo esse momento ali, porque também são discussões diárias, né? São agressões não físicas e às vezes agressões assim psicológicas diárias. E ela chega ao ponto de pedir desculpas para ele. Exatamente. Não acontece isso, Má? Acontece.
Ela fala assim, ai não, é que no fim eu pedi desculpas para ele porque eu vi que ele só quer cuidar de mim. E fala assim, você não precisa da sua família, não basta que eu esteja com você, você não precisa do seu pai, da sua mãe, porque quantos casos também a gente vê que é tão próxima do pai e da mãe e ele leva embora, literalmente. Você não precisa deles. Falta alguma coisa para você? Está faltando alguma coisa? Dela, não, eu não faço tudo por você. Faz. Aí ela cai em si, um cai em si errôneo, realmente ele faz tudo por mim. Então é tudo muito triste, né? Ela entra ali numa situação, numa teia mesmo, que parece que chega ao ponto que não consegue mais sair. Tamanha a dependência, não é? É verdade, Lu. E acontece também, Lu, que muitas vezes ele isola essa mulher, por quê? Porque pode ser que as pessoas percebam Sim. que há alguma coisa diferente ali no relacionamento. Pode ser que elas percebam aquilo que ela não está percebendo. Sim. E aí eles vão alertar. E o medo dele é esse. Porque aquilo que a pessoa abusada não enxerga, os outros enxergam. Sim. E de repente ele fala assim, não vou correr o risco dela ir na casa da mãe dela, porque ela vai comentar com a mãe dela e a mãe dela vai falar, filha, você não precisa viver isso. Então, não, deixa ela viver só aqui dentro comigo. E é tão relevante porque a gente vê quantos filmes, quantos documentários existem sobre isso. Mas, e até eu gostaria de deixar isso, né, que não dá para a gente falar, julgar a pessoa. Porque a pessoa que está no enredo desse, ela literalmente fica cega. Ela fica, a gente fala até, fica igual os 3 macaquinhos lá, né? Ela é uma vítima. Fica muda, cega e surda. Ela literalmente não vê, não ouve e não fala. Porque ela não consegue perceber porque a maneira que ele usa para agir, essa manipulação, esse controle, intimidação, vem assim de uma outra roupagem. Sim. Cuidado, proteção, amor. Ele inverte. Então, ela acaba achando que realmente tudo aquilo que ele faz é por amor. Má, eu vou ler um relato e gostaria que você fizesse um breve comentário em cima desse relato. Eu me chamo Mariana, ganhei o bebê, estava de licença maternidade e tinha outras tarefas além de cuidar da minha casa. Eu trabalhava em casa, cuidava do neném e fazia todas as tarefas. Um dia, eu estava muito cansada e não consegui limpar a casa. Meu marido chegou e reclamou porque a casa estava suja. Então, ele cronometrou o tempo que levava para varrer a casa e disse, levei 5 minutos e a casa está limpa. E você não conseguiu fazer isso o dia todo? O que acontece com uma mulher dessa? E o que a gente pode esperar de um agressor desse? A gente vê aí uma atitude dele de desvalorizar ela. Isso acontece muito. Porque ele se acha ali o centro, né? Então, ele vai usar de táticas para desvalorizar a mulher, fazer com que ela se sinta inferior, incapaz. Infelizmente, Lu, isso acontece muito e, como eu disse, ele quer ser o centro. Então, a maneira dele agir, ele vai agir dessa maneira para que ele sobressaia e ela diminua. E você já pensou que é humilhante para uma mulher que nós somos mães e como ficamos sensíveis logo que ganhamos um bebê, não é? E aí a pessoa chega do trabalho, coloca um cronômetro literalmente na frente dela, varre a casa e ela vendo os minutos passar. Quanta coisa, né? Uma mulher que está ali, acabou de ganhar o bebê, está amamentando, e nesse caso o primeiro filho. Então, quanta sensibilidade envolvida, ainda passa por isso psicologicamente e vem bem a calhar a próxima pergunta. Má, quais são as sequelas provenientes de uma relação abusiva? São muitas, mas vamos citar aqui algumas, né? Alguns dos efeitos provenientes desse tipo de relação. A mulher ela pode vir desenvolver transtornos, por exemplo, depressão, ansiedade, pânico. Ela pode também desenvolver doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São
é um problema emocional que não foi solucionado e ele vai, de alguma maneira, se manifestar no corpo, né? Pode ser em forma de dor ou também uma doença física. É muito comum uma pessoa ir ao médico e ela faz exames e o médico chega e fala: você está bem, você não tem nada, seu problema é emocional, né? É muito comum isso. Ela também, Lu, pode ter complexo de inferioridade. Sim. Imagina, uma pessoa que o tempo todo está ali sendo humilhada, ignorada, desvalorizada. Como que ela vai se sentir? A maneira que ela é tratada ali, ela vai entender que ela realmente não tem valor. E é essa maneira que ela vai olhar o mundo ao seu redor. Uma pessoa que se sente inferior, ela não vai ter ânimo para estudar, ela não vai ter ânimo para correr atrás dos seus objetivos, realizar os seus sonhos, porque ela sempre vai achar que ela é inferior, ela é pequena e ela não vai conseguir. E também, Lu, essa mulher, ela pode vir até cometer o suicídio. Sim. Infelizmente, a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, Lu, que na verdade quando a pessoa ela quer cometer o suicídio, ela não quer morrer. Ela quer colocar fim àquela dor que consome ela. E a única maneira que ela consegue enxergar de acabar com aquela dor é tirando a própria vida. Sim, exatamente. Porque ali acabou tudo mesmo, né? Ela está tão sem força, está tão sem força, que ela acredita que é morrendo que vai acabar, que ela não tem força mais nem de reagir. E é muito interessante que a gente vê muito nesses relacionamentos abusivos, porque nós, como esposa de pastores, a gente cuida de muitas pessoas que passam por isso, né? E você e as nossas ouvintes devem conhecer, às vezes jovens assim, que gostam de se arrumar, de estudar e casam e se definham. Não vão para a faculdade, ou literalmente deixam de estudar, deixam de trabalhar fora, deixam de se arrumar, né? Porque eu vejo que nós, quando nos amamos, não precisamos tá a vida inteira com o cabelo impecável, uma maquiagem impecável, mas a gente quer se arrumar, né? A gente quer tomar um banho, porque quando está nessa situação nem banho quer tomar mais. Não tem vontade. Não, a gente quer tomar um banho, a gente quer passar um creme, passar um perfume, é coisa de mulher, né? E aí você olha e fala, nossa, a pessoa está apagada, né? Porque perde a luz mesmo. Porque é isso que ele começa a fazer, né? Ele começa a tirar o brilho, tirar o desejo dela se cuidar, o desejo dela se arrumar, até chegar a um ponto que literalmente ela não sai mais de casa. Eu não tenho mais amigas, eu não tenho vontade de me arrumar. E eu lembro de um caso que a pessoa tinha vergonha que as pessoas na rua vissem, porque ela não era nem sombra daquilo que ela foi um dia. E mesmo assim a pessoa não consegue sair dessa situação. É muito triste, né, Má? Eu vou ler um outro relato e depois você responde para a gente. Como nós, mulheres, podemos dar suporte, ajudar mulheres que são vítimas desse tipo de relacionamento? Eu me chamo Aline. Eu não podia sair sozinha. Era obrigada a chegar em casa antes de escurecer. E gostaria que você fizesse um comentário sobre isso, por favor. Quando estava em um compromisso e a noite começava a cair, ficava apavorada, pois sabia que o que encontraria em casa quando chegasse. A pessoa era agressiva, chutava coisas, chegou ao ponto de eu estar tão aterrorizada que comecei a guardar facas, tesouras, por medo dele me agredir fisicamente. Já fiquei horas dentro do carro esperando a fúria dele passar. Ele me ligava e não perguntava como eu estava, perguntava onde eu estava e com quem. Eu sempre fui uma prisioneira dentro da minha própria casa. Isso me abalou muito emocionalmente. A promessa de mudança me fazia acreditar que ele mudaria. Ele sempre vai controlar, Lu, com quem ela está conversando, o tempo que ela pode ficar fora de casa. Então, essa mulher, ela começa a viver um verdadeiro terror. Ela tem medo
das suas palavras, das suas atitudes, porque ela não sabe como ele vai reagir. E quando eu falo isso, Lu, as minhas palavras ainda não expressam a realidade do terror que essas mulheres vivem. É como se elas vivessem ali pisando em ovos. Eu tenho recebido no consultório mulheres que elas chegam totalmente destruídas, perderam a sua identidade. É muito triste, não é? Muito triste. Então nós estamos falando aqui algumas coisas que acontecem. É só uma pincelada, mas né? a realidade é muito mais triste, é muito mais triste, Lu. E como nós mulheres podemos ajudar, dar suporte a essas vítimas? Vamos falar aqui alguns pontos importantes. Ouvir, analisar a situação e orientar a maneira como que elas devem proceder. Também, Lu, precisamos ter precauções quanto à segurança dessa mulher, no que se refere a enviar mensagens, ligações, porque pode ser que elas estejam sendo monitoradas. Sim. Precisamos ter também cuidado com as informações que nos são passadas, né? Manter sigilo para a própria segurança delas também. E aí, Lu, é preciso assim, fazer uma avaliação geral de como que essa mulher está, como que está o emocional dela, se ela está doente, se ali existe uma situação assim mais urgente que precisa tomar algumas medidas ali, né, para que sejam solucionadas de urgência. Então precisa ter assim esse olhar geral. E lembrando que cada caso é um caso. Sim. Né? Então, é necessário realmente fazer uma boa leitura da situação para ver qual é a melhor forma de se poder ajudar. Má, e como uma vítima de um relacionamento abusivo pode pedir ajuda? Vamos supor que, pela infinita misericórdia do Senhor, essa pessoa caiu em si, abre os olhos, abre os ouvidos e resolve abrir a boca. E chegou o momento, vou sair dessa situação, eu preciso de ajuda. Como ela deve fazer para pedir essa ajuda? Ela pode pedir ajuda, pedir apoio com pessoas de confiança dela. Sempre, né? Isso é imprescindível. Com certeza. Pessoas confiáveis. É possível também que essa mulher esteja com seu emocional abalado. Então, ela também precisa buscar ajuda nesta área, buscar um profissional para que ela possa ser tratada. Temos também, Lu, o Disque 180, que é o telefone da Central da Mulher, que ela também pode ligar, eles vão passar orientações, vão também ajudá-la na maneira que ela deve agir. E também, Lu, se for o caso, se for preciso, essa mulher, ela pode sim também fazer uma denúncia. Um boletim de ocorrência? Pode. Pode. E eu vi algo bem interessante, porque antes, uma mulher, quando fazia um boletim de ocorrência, e ela chegava em casa, e o marido falava, não, eu vou mudar, tal, ela ia lá e retirava a queixa. Hoje já não pode mais. Uma vez feita, olha, graças a Deus, uma vez feita, ela não pode retirar essa queixa. Nesse caso, não há mais, né, essa possibilidade, né? Menos mal, né? Menos mal. A gente até vai deixar aqui para os nossos ouvintes o 180, que é muito importante, né? Sim. Que é um canal que você pode ligar e muitas vezes também é anônimo, né? A pessoa não precisa se identificar e você vai buscar um apoio, vai buscar uma ajuda e mais uma vez a gente reforça, busca o seu orientador espiritual, porque tudo começa com a ajuda espiritual, porque nós precisamos tratar o nosso espírito, buscar ajuda no Espírito Santo para que possamos adquirir forças
forças espirituais para a gente ir atrás das nossas ajudas físicas, da nossa ajuda mental. Então, e o que a Má falou assim, eu reforço, procure pessoas de confiança, porque muitas vezes, amadinhos, amadinhas que estão aí do outro lado, a pessoa que a gente busca não é uma pessoa que esteja ali pronta, pronta para ouvir, pronta para nos ajudar, e de repente vai nos trazer conselho que nem ajuda. Ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Ela tem até boa vontade. Exatamente. Mas ela pode agir de maneira errada. Mas ela não está preparada para aquilo. Não está preparada. Né? Então busque. E sempre a gente tem alguém de confiança, né? Tem o pastor, a esposa do pastor, tem um presbítero, uma amiga. A gente sempre tem uma melhor amiga dentro da igreja. E mesmo que seja na empresa, sempre tem alguém que também é direcionada pelo Senhor, direcionada pelo Espírito Santo e vai te ajudar. O importante é você perceber a situação, o cenário que você se encontra e buscar ajuda, querer buscar ajuda. Porque muitas coisas nós sabemos que dependem do Senhor, mas outras dependem primeiro de mim. Depende de eu querer, de eu buscar, para que aí, com a ajuda do Espírito Santo, eu consiga sair dessa situação. Eu vou ler mais um relato, tá bom, Má? Esse é o nosso último relato. A paz do Senhor. Meu nome fictício é Olívia. Sou nascida e criada na promessa, com estudo e bem instruída, e mesmo assim casei com um abusador. Foram 24 anos de um relacionamento abusivo, onde não só eu sofri, mas infelizmente e principalmente os meus filhos. Deus nos deu livramento há mais de 8 anos. Comecei a perceber que sofria violência patrimonial, psicológica, entre outras, quando passei a participar de palestras em um CRAS. Olha que interessante as palestras. E nem foi, olha, ela buscou ajuda. Já começa por aí, né? Até então, achava que era normal viver assim devido à minha desobediência. Tive depressão, crises de ansiedade, síndrome do pânico, tudo que antes não tinham nomes e não podia ser falado e nem diagnosticado. Senão seria vista, julgada e rotulada como falta de Deus. Uma certa vez, eu tinha comprado uma blusa, uma sandália e uma bolsa para ir em uma programação da Promessa, em outra cidade. Meu ex-marido ficou com raiva por isso. No sábado, quando eu estava me arrumando para ir ao evento, e eu sei que esse evento era um evento do Ministério de Mulheres, ele me proibiu. Contestei chorando como sempre acontecia, mas não adiantou. E para garantir que eu não saísse, ele prendeu com corrente e cadeado a sandália e assim ficou por muito tempo. Enfim, ele fez muitas coisas ruins comigo e com nossos filhos. Muitas vezes, quando ele se aborrecia, me deixava para fora do quarto, trancando a porta. Ficava aos prantos, implorando para ele abrir. Mas para a honra e glória do Senhor, estou eu aqui, contando esse pequeno relato para testemunhar que Ele, o nosso Deus, nos libertou, curou e mudou a minha história, a minha e a dos meus filhos, nos deu novidade de vida, renovo e restauração. E mesmo em meio às aflições, dores, sofrimento, angústias, Deus nunca me desamparou. E eu, pela sua infinita graça e misericórdia, nunca desisti de viver, nunca perdi a fé, a esperança e o amor pelo meu Deus. O que dizer dessa nossa amadinha? É um relato forte. Muito, mas eu posso dizer para vocês que isso é apenas um acontecimento desses 24 anos. Porque tiveram casos muito piores. Parece que isso é o pior, né? Mas tiveram casos piores. E eu louvo a Deus, porque até fazendo minhas as palavras dela, ela não desistiu de viver. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu falo que a esperança em Deus é tudo. É tudo. É Deus que nos dá força para prosseguir. É Deus que nos nutre.
a nossa fé precisa sempre estar firme em Deus. Sempre. O que seria de nós sem Ele, né, Má? Que seria de nós? E a gente vê aí o quanto que ela sofreu. 24 anos, Má. Quanto que ela foi controlada todo esse tempo. Mas ela manteve a fé firme e a esperança. Você sabe que quando ela contou essa história da bolsa, estávamos meu marido e eu, né? E ela falou que era para eu falar o nome dela, eu achei melhor não. Falei, não, melhor não. Eu fiquei imaginando a cena, porque nós mulheres, nós temos o hábito de dizer assim, os nossos maridos até brincam, né? Você vai num evento, não tem uma roupa para ir nesse evento. A gente sempre usa essa desculpa, né? Só para comprar uma roupa nova. Aí ela vai lá, compra uma sandália, uma bolsa, e ele não deixa ela usar. Só que é que ela não contou detalhado, é porque o dinheiro que ele deu era para ela comprar uma bolsa. Perdão, era para ela comprar uma sandália. E quando ela chegou lá, aquele dia a loja estava em promoção. Então ela comprou a sandália e levou a bolsa. Aproveitou. Era um combo, né? Que mulher ama, né? Aí quando chegou em casa ele falou, mas eu não falei para você comprar uma sandália? Ela falou, não, fulano, mas é que o dinheiro deu para trazer os dois. E ele ficou bravo por isso. Aí além dele proibi-la de não ir ao evento, ele acorrentou e falou que era para ela ficar olhando, para ela lembrar a desobediência dela. O que acontece com uma mulher dessa, Má? Totalmente controlada. Totalmente. É como se ela estivesse ali em uma teia, sufocada por esse excesso de controle, intimidação. Sim. Ô Lu, vale também aqui deixar um alerta para aqueles que vão casar. Sim, eu até ia falar disso, muito interessante mesmo. Prestar atenção. Sim, nos sinais. Nos sinais, como ele ou ela trata os pais, como é a vivência ali na família, né? Como ele se relaciona com os amigos, com as amigas. Então, é muito importante, preste atenção nos sinais. Sim, né? Os sinais não nos enganam. E eu posso até aqui exemplificar, Lu, de uma maneira assim bem resumida, uma pessoa bem chegada a mim, lógico, não vou identificá-la, ela estava já para casar. Alguns móveis comprados, ela estava noiva, e numa conversa que ela estava tendo ali com o noivo, eles estavam já fazendo planos para o futuro. Já estava com o pé no altar. Ele falou assim para ela, olha, quando nós casarmos, eu não quero mais que você trabalhe. Olha o tom, né? Ele deu uma ordem, Sim. Ele não supôs, ele falou, eu não quero mais que você trabalhe. Ela ficou meio assim assustada da reação dele, mas tudo bem. Passaram-se alguns dias, ele falou para ela assim, quando nós casarmos, se você sair sem a minha autorização, quando você chegar, você vai posar do lado de fora, porque eu não vou abrir a porta. Meu Deus! Aí ela se tocou. Ainda bem que isso foi antes do casamento. Sim, foi antes do casamento. Então, Lu, muitas vezes, esse tipo de pessoa, ela dá sinais, sim. Nós precisamos estar alertas. Verdade, verdade, Má. Agora uma pergunta que acredito que muitos e muitas que estão lá do outro lado gostariam de saber, inclusive eu. Uma pessoa abusiva pode mudar? É possível? E aí? E aí, Má? A curiosidade é grande. Tanto que eu quero até comentar com os nossos ouvintes, nossas ouvintes, que eu fiz essa pergunta para você antes do programa e você falou, não, Lu, espera. Daí eu falei, vou ficar sabendo junto com os nossos amadinhos lá. E aí, Má, é possível? Lu, qual é o nosso olhar para alguém que causa dor no outro? Talvez a nossa autojustiça queira prevalecer.
E é aí que nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Sim. Romanos 5:20 diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Dificilmente um abusador vai admitir que ele precisa mudar. Ele sempre vai achar que é o outro e não ele. Mas se ele reconhecer que ele precisa mudar e querer essa mudança, é possível sim. Na verdade, tudo é possível para o Senhor, né? Tudo é possível. Ele precisa se disponibilizar, a Sim. buscar ajuda. E também, o mais importante, Deus. Deus. Se essa pessoa se permitir ser tocada, trabalhada por Deus, ela vai experimentar de uma transformação gloriosa na vida dela. E é possível porque quantos milagres, quantas pessoas transformadas nós conhecemos, não é? Até inclusive, se você que está aí do outro lado, se tiver, né, o desejo, sentir no coração de testemunhar conosco algo que aconteceu na sua vida grandioso, transformação que o Senhor trouxe, estejam compartilhando conosco. E nesses tantos anos de ministério, quantas transformações nós vimos. Mas agora é muito importante que eu me conscientize que eu estou errada, eu me conscientize que eu preciso mudar e eu busque ajuda no Senhor. Porque não adianta a Má ficar falando lá no consultório, viu? O seu marido precisa mudar, a sua esposa precisa mudar. E tanto um quanto o outro achar que está tudo certo, né, Má? A primeira parte tem que vir de mim. Eu desejo mudar. Eu caí em mim e vi que eu estou errado, vi que eu preciso ter mudança de vida, que eu preciso sair dessa situação, eu preciso ser melhor para minha esposa, preciso ser melhor para o meu esposo, para o meu namorado. Como a Má comentou lá no início, também tem pais abusadores. Não é só no relacionamento afetivo. Tem pais, tem mães, não é? Eu lembro de um caso que a mãe teve 3 filhos e ela não permitiu que nenhum dos 3 se casassem. Nenhum dos 3. Que triste. São assim, são pessoas que foram assim do convívio de amizade ainda da minha mãe. E ela não permitiu. Ela criou os filhos para ela. Nenhum dos 3, Má. Filhos lindos. Nenhum dos 3 se casaram. Isso não é um relacionamento abusivo? Totalmente abusivo. Aí o pai e a mãe faleceram, depois os irmãos foram falecendo e passaram a vida assim, sem ter uma família para si, porque a mãe se achava dona dos filhos. Então o relacionamento abusivo existe entre patrões e funcionários. Existe. Em qualquer ambiente existe um relacionamento. Existe no meio religioso também. Sim. E hoje em dia, quanto a gente tem visto isso, infelizmente, né? Nós estamos chegando ao final do nosso programa. E aí, Má, antes das suas palavras finais, eu até me recordava, e foi algo que mexeu também comigo, que nos últimos dias, nos últimos meses, para ser mais exata, nós vimos uma apresentadora muito famosa, né? Que viveu um relacionamento abusivo por mais de 20 anos e, graças a Deus, ela decidiu se libertar, não foi? E teve uma frase dela que me chamou muito a atenção, que ela chega agora ela está palestrando sobre esse assunto. E uma das palestras dela, ela mostra uma foto, que ela é uma apresentadora muito famosa, e eu acredito que a maioria saiba de quem eu estou falando, e ela está com o microfone e mostra essa parte do cotovelo dela com uma marca roxa. E você falava sobre os sinais, né? Que depois os companheiros de programa comentavam. Era estranho que um dia ela chegava com o rosto roxo, falava que tinha caído do cavalo. Outro dia ela chegou cortada e falou que tinha quebrado o box do banheiro. Enfim, os sinais, né? Só que ela sempre usava uma desculpa. E nessa questão, né? Nessa parte dessa palestra dela, eu lembro que ela ainda veio a lágrimas e ela comenta assim, vocês veem essa foto? Tinha uma marca roxa muito grande nessa parte. Então, a maquiagem conseguiu cobrir a marca que estava perto dos meus olhos, né? Assim no meu rosto, mas essa do meu braço não deu para cobrir. Ela nem tinha percebido que estava roxo o braço dela nesse dia. Então ela fez o programa tal, e só depois que o programa foi ao ar que ela viu que aqui também estava machucado.
Aí o que eu pensei nesse dia que eu vi esse trecho dessa palestra dela? A maquiagem, ela pode cobrir, né? Hoje em dia, né, existem maquiagens famosas aí que podem cobrir um olho roxo, até um braço. Se ela tivesse visto, ela poderia, né, ter coberto. Mas e as marcas do coração? E as marcas psicológicas, né? E as marcas que um relacionamento desse deixam? E ao ponto, como você falou, da pessoa tirar a própria vida. Sim. Má, qual é a maior graça que nós temos? Nós temos a vida porque Cristo nos deu a vida. O nosso Salvador, nosso Redentor morreu para que nós tivéssemos vida. E a pessoa chega numa situação tão terrível que ela tira a vida dela. Então, por melhor que seja a maquiagem, ela não cobre as marcas deixadas por um agressor, por um relacionamento abusivo. Então, isso é muito sério. Isso é muito triste. Aí eu gostaria que você deixasse uma palavra de estímulo, de encorajamento para alguém que esteve ou está em um relacionamento abusivo nos dias de hoje. Querida, talvez você esteja se sentindo sozinha, machucada, desvalorizada e sem esperanças. Mas preste bem atenção. Antes mesmo de você ser formada lá no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia e Ele já te amava. Então, não fique agarrada ao seu passado, às suas dores. Há esperança. Amém. Levante-se, erga a cabeça, peça ajuda. Deus tem propósitos na sua vida. Você é amada por Deus. Deus tem um novo começo para você. Amém. Amém. Nós estamos chegando ao fim desse programa. Eu espero que tenha te ajudado, tenha te fortalecido. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, dê apoio, ore com essa pessoa à luz da palavra do Senhor. Se você precisa de ajuda, busque essa ajuda com profissionais sérios como a Má. Busque ajuda com o seu orientador espiritual, na sua igreja. E a Má falando, eu me recordava. Nós tivemos uma vigília há pouco tempo, que foi uma proposta do Ministério de Mulheres da Geral, que nós começássemos, até a gente comentou lá no nosso primeiro programa, Má, e você participou, graças a Deus, que falava sobre a mulher ali do poço, né? E ela tem um encontro com Cristo. E ele pede água para ela. E ele diz, mulher, se tu soubesse quem te pede, tu pedirias a mim, porque eu tenho uma água, e aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. E esse Jesus, ele está com as mãos estendidas, e ele quer te dar dessa água. Então busque no Senhor força, busque no Senhor sabedoria, para que você tome dessa água e nunca mais venha ter sede. Amaí, nós não vamos dizer aqui o que você deve ou o que você não deve fazer, porque essa orientação, ela virá pautada na palavra do Senhor. Essa orientação, ela virá quando nós dobramos os nossos joelhos e pedimos que o Senhor nos oriente. Então, nós aqui estaremos orando para que o Senhor te dê graça, para que o Senhor te dê força e você busque em Deus qual a decisão que você deve tomar. É óbvio que nós oramos para que seu lar seja transformado, para que seu casamento seja restaurado. Mas, acima de tudo, nós oramos para que você seja feliz e que você busque dessa água e nunca mais tenha sede. Eu agradeço muito você que esteve conosco até aqui. Compartilhe, comente, curta, envie esse link para pessoas que você acredita que possam ser ajudados, fortalecidos. E não sai daí, que a Linda tem um recadinho para você. Um beijinho, a paz, até o próximo programa. Agradecemos de coração nossa amada Márcia,
que mais uma vez pôde contribuir com a gente. E o nosso desejo é que você, minha querida, meu querido, tenha um lar abençoado por Deus. É isso que o Senhor deseja para o seu relacionamento. É isso que o Senhor deseja para a sua família e para a sua casa. Obrigada por ficar com a gente até agora. Tenha uma ótima noite e até o próximo programa.